Olá, eu sou Juliana Santini e esse é o podcast Samaúma Leituras Críticas da Amazônia. Um projeto de extensão que conta com a participação de alunos do curso de Letras da Unesp de Araraquara e foi criado para discutir representações da Amazônia na literatura e na cultura brasileira contemporâneas. Hoje, no terceiro episódio da nossa série, nós vamos falar do livro Eu Sou Macuxi e Outras Histórias, da escritora Julie Trudruá do Rico, que foi publicado pela editora Caus e Letras em 2019, com ilustrações de Gustavo Caboclo. Julie do Rico é o nome que está estampado na capa do livro Eu Sou Macuxi e Outras Histórias, mas a autora assume o nome indígena posteriormente e passa a assinar como Trudruá do Rico. E esse nome foi dado por seu avô, que significa formiga. O livro ganhou o Prêmio Tamoios na categoria Novos Autores Indígenas no mesmo ano do seu lançamento. E depois dele, Trudruá publicou Originárias, uma antologia feminina de literatura indígena, Tempo de Retomada e Palavras Belas de Macunaíma. Estamos falando de uma figura importante do campo literário contemporâneo, especialmente quando pensamos na importância do fortalecimento da literatura indígena e da reivindicação da voz autoral, que é individual e coletiva, na ocupação do mercado editorial e na afirmação identitária dos diferentes povos que constituem a nossa cultura. Para falar sobre Trudruá do Rico, nada pode ser melhor do que a sua própria voz. Assim como meus antepassados pedem licença para entrar na mata, peço licença para entrar nesta terra da crítica literária, tão hostil para nós, povos indígenas. Antigamente, eu, Julie do Rico, escreveria esse texto em terceira pessoa e buscaria suprimir toda a emoção que me invade enquanto escrevo estas linhas. Porém, na condição consciente de mulher indígena, pertencente ao povo Macuxi, não posso fazê-lo. A minha escrita coaduna-se com a luta política presente na minha vida, com a identidade indígena anterior à identidade brasileira do Estado-nação Brasil. Nesse sentido, escreverei em primeira pessoa, com a minha voz de primeiro Macuxi e mulher, para concomitantemente usar a voz de pesquisadora, pois sou certificada no nível de doutorado em uma instituição acadêmica brasileira, a PUC Rio Grande do Sul, o que me permite estar nesse lugar do diálogo acadêmico e social, defendendo os povos indígenas. Também tentarei honrar as vozes das matas, de nossos antepassados e ancestrais, que garantiram minha passagem pela terra, nesse tempo do mundo. Nesse trecho, Trudruá do Rico está se apresentando na introdução de um importante estudo crítico sobre o lugar de Macunaíma na cultura brasileira. Um artigo que se chama A Fortuna Crítica da Exclusão, Macunaíma na Literatura Indígena Contemporânea, publicado pela revista do Centro de Pesquisa e Formação do SESC. Nós estamos, então, falando de uma poeta, escritora, crítica literária e ativista pelos direitos dos povos indígenas que pertence à etnia Macuxi, povo que habita a região do Circunroraima, que envolve a fronteira do estado de Roraima com Guiana e Venezuela. Nós vamos começar pela epígrafe do livro, uma frase da Graça Graúna, que é a seguinte: ao escrever, dou conta da ancestralidade, do caminho de volta, do meu lugar no mundo. Nós sabemos que uma epígrafe tem um papel importante na abertura de um livro. A epígrafe, de algum modo, antecipa parte dos significados que estão guardadinhos ali nas páginas que o leitor ainda vai ler. Ou seja, é como se uma espécie de pista para o leitor adivinhar o que vem pela frente fosse colocada ali. E essa epígrafe do livro de Dorrico faz justamente isto. Ensina para a gente o que significa a escrita de Eu Sou Macuxi e Outras Histórias. A construção de um lugar de pertencimento, de marcação da identidade indígena da autora, que reconhece sua ancestralidade em Macunaíma e reivindica para si os traços que constituem essa figura fundamental para os povos do Monte Roraima. Pera, vamos parar um pouquinho aqui. Macunaíma? Macunaíma escrito com K no lugar de C e sem acento no I? Não tem algo errado com isso, não? O Macunaíma que eu aprendi era escrito de outro jeito. Estamos falando do mesmo Macunaíma? Vamos com calma, porque essa questão precisa de atenção. Há vários jeitos de escrever a palavra Macunaíma. Com K e sem acento no I, com K e com acento no I, com C e com acento no I,
com K sem acento no I e acento til no A, ficando Macunaíma. E também tem a possibilidade de substituir a letra A do final por letra I com acento circunflexo, ficando também a leitura como Macunaíma. O que importa nesse primeiro momento é o Macunaíma, que nós normalmente conhecemos através da literatura, é o personagem do Mário de Andrade. Macunaíma, Herói Sem Nenhum Caráter, título do romance publicado pelo Mário em 1928. Então, a resposta é: sim, estamos falando do mesmo Macunaíma. E não, não estamos falando do mesmo Macunaíma. Então, por que sim e por que não? Sim, porque Mário de Andrade escreveu uma rapsódia. E rapsódia quer dizer, de forma bem geral e sintética, uma obra que se compõe a partir de materiais diversos, já existentes, que são recombinados em um novo conjunto. No caso de Macunaíma, o personagem do Mário surge também a partir do contato de Mário com a obra do etnógrafo alemão Koch Grünberg, que estudou os povos indígenas da América Latina, especialmente do norte do Brasil e da Venezuela. Dos estudos desse etnólogo, o Mário retira trechos discursivos inteiros e também o ancestral Macunaíma, que recebe uma roupagem diferente no romance, com traços que o definem a partir de uma lógica que é a da constituição do anti-herói. Preguiçoso, um tantinho afeito a um comportamento pouco confiável, mais um tanto ligado ao sexo e ao desejo de se dar bem. Então, se o Mário buscou a inspiração para o seu Macunaíma em estudos etnográficos sobre povos indígenas do norte da Venezuela, por que não estamos falando do mesmo Macunaíma de Trudruá do Rico, cuja origem se situa exatamente nessa região? Aqui entra um ponto importantíssimo para pensar melhor. Não somente o livro Eu Sou Macuxi e Outras Histórias, mas a literatura e a arte indígenas contemporâneas, que têm feito um esforço de representação de sua ancestralidade a partir de uma perspectiva interna, ou seja, um olhar do próprio indígena que procura mostrar a origem e os significados de seus deuses constitutivos ou de sua espiritualidade, dos seus encantados constitutivos, sem a mediação da cultura dominante. Vou dar um exemplo. O escritor e artista plástico Jaider Isbel, também macuxi, que nasceu no interior de Roraima. Em 2018, ele expôs em Manaus 15 telas de 90 por 90 centímetros em uma série chamada Meu Avô Macunaíma. Nessas telas, Macunaíma não tem uma forma humana específica e não apresenta contornos delimitados. Macunaíma é uma força, uma potência abstrata que, ao mesmo tempo, gera e regenera. Sobre a figura múltipla de Macunaíma, repleta de cores e com formas diferentes, o próprio Jaider disse o seguinte: Passar pela necessidade de uma forma humana ocidentalizada, concreta e masculina já pode ser efeitos claros da colonização. Ao mesmo tempo que a imagem sugere a ação de um integrar, harmonizar, o excesso de elementos fundantes também pode sugerir um desagregar, um expandir, um desintegrar. Tem algo bem interessante aí nessa fala do Jaider Isbel. Forma humana ocidentalizada, concreta e masculina faz referência clara ao Macunaíma de Mário de Andrade e a uma premissa. O herói sem nenhum caráter chega à literatura erudita, mesmo que por meio de esforços de articulação entre o erudito e o popular, característicos do modernismo, filtrado por uma perspectiva que é a de uma racionalidade colonizadora, que precisa dar forma para explicar e compreender. Acontece que essa forma veio de um olhar europeu, lá do Koch Grünberg, que não deixa de enxergar a cultura indígena como um outro. Jaider Isbel também pertencia à etnia Macuxi, e como Trudruá do Rico, tinha Macunaíma como seu avô, como ancestral constitutivo de sua identidade. E é aí que entra a importância da literatura e da arte indígenas para compreendermos um pouquinho mais além e tirarmos esse véu colonial que não nos deixa ver com clareza a cultura dos povos originários. O livro de Trudruá do Rico se chama Eu Sou Macuxi e Outras Histórias, não é? Tem um verbo nesse título aí, o verbo ser. E ele está conjugado na primeira pessoa, eu sou. Aí já está a chave para abrir esse livro,
que trata do percurso de reconhecimento da autora como pertencendo à identidade do seu povo. Aprendemos na escola, porém, que o autor não é quem está falando na história, quem fala é o narrador. Esse narrador não pode ser confundido com o autor. Dom Casmurro não é Machado de Assis. É isso que a gente aprendeu. Acontece que na literatura indígena nós não podemos separar a voz que fala da voz do autor tão facilmente, não. Esse é um recurso que a teoria literária não indígena precisa prestar atenção para não deturpar as narrativas indígenas. A voz que conta aqui é também a voz do autor, que se coloca individualmente. Mas tem algo muito mais importante: essa voz é coletiva. E ela é coletiva porque fala não apenas por si, mas por toda uma cultura e seus significados constitutivos. A individualidade é uma noção que precisa ser relativizada diante da voz que fala na literatura indígena, especialmente neste livro da Dorrico. Esse livro é composto por pequenas histórias e poemas narrativos. Nós vamos ouvir um deles para ter uma ideia dessa noção de coletividade e pertencimento. Quem vai ler esse trecho para a gente é a aluna Liz Soller. O encontro com Macunaíma. Quando Macunaíma me encontrou, eu estava no estéril asfalto da vida. Em sonho, ele me chamou. Quando Macunaíma me encontrou, soltou já era tempo. Eu concordei. Quando Macunaíma me enlaçou em seu amor, eu soube que era Macuxês. Macunaíma enviou o Eli para me dizer: você é Pemon Macuxi. Eu aceitei. E agora eu sei. Eu sou pimenta, panela de barro, cobra, damorida, onça, olho puxado, cabelo preto, cor amarela. Eu finalmente posso dizer, com ternura, que sou Macuxi. Este é o poema que fecha o livro da Tudruá. E fecha com a mesma chave que eu disse que o leitor deveria utilizar para abrir o livro. E olha, eu arrisco dizer, esse leitor deveria carregar essa chave consigo e levá-la para abrir muitas outras portas e entender muitos outros discursos sobre a cultura indígena. Melhor, né? Sobre as culturas indígenas. Quando a voz que narra encontra Macunaíma, está encontrando sua história e a história de seu povo, seus antepassados, sua ancestralidade. Essa voz é, ao mesmo tempo, eu lírico, Trudruá Dorrico, narrador, povo Macuxi e todos os povos que têm Macunaíma como seu ancestral. Eu sou Macuxi, panela de barro, pimenta, cor amarela, quer dizer muita coisa. Quer dizer, me reconheço nessa cultura e reivindico que ela seja reconhecida. Diante da Amazônia vista de dentro, pelo olhar de Trudruá Dorrico, uma indígena Macuxi, a Samaúma hoje traz dicas preciosas. A primeira, as telas da exposição Meu Avô Macunaíma, que eu citei aqui na nossa conversa e estão disponíveis na internet para visualização. E o texto Macunaíma, o Meu Avô em Mim, também do Jaider Isbel, que foi publicado na revista Iluminuras de Porto Alegre. É só digitar o título no seu buscador e você vai encontrar para ler gratuitamente. Jaider Isbel faleceu jovem em 2021, mas deixou reflexões importantes para entendermos melhor a cultura Macuxi e a história de Macunaíma na cultura brasileira. A segunda dica da Samaúma, o livro Tempo de Retomada, da Trudruá Dorrico. Foi publicado este ano, 2025, pela editora Autêntica. Aqui a voz da autora tem um tom de manifesto. Por último, o livro Macunaíma, que você vai escrever M-A-K-U-N-A-M-A com acento tio, O Mito através do Tempo, que saiu pela editora Elefante em 2019, com vários autores colaborando na composição do volume. Esse episódio contou com a presença da aluna Liz Soller Rodrigues e do aluno Ian Souza Bel Vaz Lima, que também trabalhou junto com Murilo Augusto Alves Luzia na edição do episódio. Estes são 3 dos 15 alunos do curso de Letras da Unesp, Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara, que fazem parte do projeto Samaúma Leituras Críticas da Amazônia.
Os toques de atabaque da abertura e do encerramento de todos os nossos episódios foram criados por Tainá Silvia de Oliveira, que é a tabaqueira do Templo de Umbanda Índio Pedra Preta e Cabocla Cati, que fica na cidade de Araraquara, São Paulo.